Olá, vocês que estão nos assistindo. Esse mês de abril nós estamos falando, né, e divulgando sobre o mês do TEA, né, do transtorno do espectro autista. E hoje nós estamos aqui conversando, eu, Catiúcia, professora aqui do Centro Universitário Unifaema, e a professora Bruna também, sobre esse tema tão importante. E aí nós vamos trocar uma ideia aqui, acho que vai ser um papo bem legal. Então, acho que o primeiro tema, né, Bruna, pra gente conversar, é por que é importante falar sobre essa temática, né, do autismo dentro da universidade. É muito importante, né? Porque a gente fala muito sobre a inclusão, né? Quando a gente fala do espectro, né? A gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre o conhecimento também, sobre os transtornos no geral do neurodesenvolvimento, principalmente com foco no TEA. E também é uma forma da gente agregar conhecimento tanto para os nossos acadêmicos, quanto também para a comunidade, né? Que esses eventos também eles irão respingar, de certa forma, ali na sociedade também. Sem contar também que quando a gente fala de inclusão desses projetos que a gente elabora, a gente traz também que a gente tem muitos acadêmicos, muitos alunos que também têm essas questões relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento no geral. Então, a gente consegue também atrelar esse conhecimento para dar suporte para eles também. É verdade. A professora Bruna trouxe uma coisa muito importante, que cada vez mais a gente está vendo mais alunos que estão chegando até nós com esse laudo, né, com esse diagnóstico. E muitas vezes a gente pensa que muitas vezes a gente pensa das crianças autistas, né, que estão nas escolas e tudo mais, só que agora essas crianças crescem, né, e elas chegam até o ambiente universitário e nós precisamos estar prontos para recebê-los, né. Mas vamos começar do começo, né, como é que a gente explica o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que está muito ligada à comunicação, à linguagem e à parte comportamental, né? Então, tem várias características que estarão atreladas a essas características que a gente vai verificar: frequência, intensidade, grau de prejuízo. E é um transtorno que a gente fala que a criança ela nasce com, ela não desenvolve. Sim, isso é muito importante, né, a gente comunicar e falar para a população, porque a gente ainda tem muita ideia errada do que é o autismo, né, nem todo mundo entende que hoje nem chamamos só de autismo, né, a gente já coloca dentro do espectro, né, que significa o quê? Que são vários tipos de formas de se apresentar, formas de se colocar no mundo dentro desse diagnóstico, né, e como é que a gente pode falar, professora, que sinais seriam esses, né? Será que a gente pode falar um pouco mais? Como é que se manifesta? Sim. Aí entra um pouco também das generalizações que a gente faz ali no senso comum, que entra o pré-julgamento também, né? As pessoas, elas tendem a associar que o TEA tá tudo em um mesmo nível, e a gente sabe que tem que tem as 3 variações ali: nível 1 de suporte, o nível 2, o nível 3, e a gente precisa avaliar todos esses quesitos comportamentais. Quando a gente pega o DSM-5, por exemplo, o TR atualizado, a gente tem o critério A, que fala da parte comportamental, e a gente tem o critério B, que fala de outras comorbidades, de outras características. Então, quando eu falo do critério A, que envolve a socialização, a interação social do indivíduo, dessa criança no geral, ou desse adolescente, desse adulto, ele tem que estar ali enquadrado em cerca de 100%, né? 90% a 100% dessas características. Ele tem que ter um prejuízo ali naquela socialização, seja para mais ou para menos. Quando a gente vai para o critério B, a gente tem as estereotipias, a gente tem ali a parte sensorial, as repetições, a gente tem também os atrasos na linguagem, que é muito comum no TEA, principalmente crianças pequenas, que a gente verifica também. Espera-se que até 2 anos de idade a criança já tenha ali um mínimo de palavras, né, esperadas, e quando isso não acontece, a gente vê que há um atraso, e aí é preciso investigar, porque também não é todo atraso de linguagem que está relacionado ao TEA também, a gente tem transtornos de linguagem. Sim. E você falando isso, professor, eu penso da importância
que é nós falarmos sobre isso aqui dentro do nosso centro universitário, né? Porque estamos formando profissionais conscientes, né? Que consigam trabalhar com todas essas demandas. Claro que às vezes em sala de aula, agora, a gente já tem alunos que estão conosco e estão dentro do espectro, né? Mas quando ele sair daqui desse ambiente universitário, ele também vai poder atender, né? Esses pacientes e tudo mais, e a gente precisa estar ciente disso. E eu vejo com muito valor o que a nossa instituição faz, né? Nós temos eventos para divulgar, para falar sobre, para que a gente possa comunicar e, de alguma forma, também capacitar esses nossos alunos para lidar com essas demandas, né? Inclusive, né, dia 8 e 9, nós teremos o nosso terceiro simpósio da linha do cuidado do transtorno do espectro autista. Estamos todos animados e a temática desse ano é que a gente vai falar sobre esse diagnóstico tardio, né? Que talvez alguns dos nossos alunos se enquadrem nessa categoria, vamos colocar assim, porque descobriram já depois de adultos ou no final ali da adolescência. E como é importante que também a gente fale sobre isso, porque por muitos anos isso ficou velado, né? Inclusive algumas pessoas falam, nossa, mas parece que agora tá surgindo tantos casos, como é que é isso? Eu acho que não acredito, tem gente falando, nem acredito nisso, eu acho que é tudo invenção. E não, isso só materializa mais do que o preconceito, né? Então, como é que isso... O preconceito ainda existe, né, professora? Existe, o preconceito existe muito. E por falta do conhecimento, eu vejo que o que a instituição faz de levar esse conhecimento tanto para a parte acadêmica, de preparar realmente os nossos alunos para esse meio social, para a sociedade, envolve trazer esse conhecimento que vai ser agregado ali à sociedade. Esses últimos dias, os alunos que estão comigo em social fizeram uma entrevista com a psicóloga da AMAR e ela trouxe essa fala que eu achei muito importante sobre o tanto que é importante que as instituições incentive, né, promova esses trabalhos que promovam esse conhecimento sobre o TEA. Porque tem muitos diagnósticos que são tardios e são pessoas ali que sofreram muito ao longo do tempo porque tiveram dificuldade de se enquadrar, não se encaixavam, sofriam preconceitos, pré-julgamentos, porque a gente não falava de TEA há um tempo atrás, né? O TEA é um tema que ele vem surgindo mais com estudos científicos, mas agora, principalmente depois da pandemia, mas antes já se tinha. Então, é muito importante para a gente conseguir trazer esse conhecimento, né? E trazer essa inclusão também. Eu acho que para a pessoa é muito importante essa validação também, né? Dela entender que a forma como ela se manifesta no mundo também é o jeito dela, né? Porque, como a senhora falou, antes a gente não falava sobre isso e era aquele aluno esquisito, quando estava na escola ainda, né? Temos muitos casos aí de pessoas que não frequentavam a escola, eram escondidos pelas suas famílias, né? Mas muitos eram aqueles rotulados, né? Aquele aluno esquisito, aquele menino ali, não chega muito perto, ele não é normal, né? Então, falar sobre isso e ter essa oportunidade, né? De poder receber esse diagnóstico também, mas no sentido de ter uma validação também, né? E tudo mais. E você acha que a nossa sociedade já está pronta para incluir essas pessoas todas? A gente luta por isso, né? Mas a gente vê na realidade que quando a gente fala de inclusão, a gente tem um longo caminho aí a percorrer. Porque, principalmente nas escolas, né? A gente fala muito de inclusão, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, por isso que essas atividades, esses programas que a instituição, a FAEMA, outras também realizam, elas são importantes. Porém, a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer. Ainda há muito preconceito, ainda há muita falta de conhecimento sobre o TEA. Por exemplo, tem pessoas que pegam uma característica do TEA e generalizam. Por exemplo, é birra, é frescura, é falta de educação dos pais. E isso vai gerando ainda mais essa onda de senso comum também, de falta de conhecimento e de preconceito também. Sem contar esses diagnósticos da internet, né? Que pegam algumas características diagnósticas e aí o povo já começa a se rotular, já se enquadrar e não busca entender realmente ou buscar um diagnóstico correto, né? Com essa equipe multiprofissional que é composta
essa equipe multiprofissional, que ela é composta para poder gerar esses diagnósticos todos, né? Para poder chegar a uma assertividade, né, ali desse diagnóstico, porque tem uns diagnósticos que são muito difíceis mesmo. Sim. Né? Então, assim, geralmente, por exemplo, o TEA nível 1, ele mascara muito, né? Principalmente nas meninas. Então, geralmente, vai começar a ver algumas características, assim, com mais intensidade, ali na escola mesmo, né? Na socialização, que vai demandando muito dessas crianças, e aí esses comportamentos vão ficando mais evidentes também. E para os nossos alunos, né, a importância de estudar sobre essa temática, né, não se limitar apenas ao que é visto em sala de aula, também aproveitar, né, usufruir desses momentos que nós fazemos de discussão, tanto em sala de aula como dos eventos, né, como o evento que vai ter também do simpósio, porque é muito importante que a gente divulgue, né, a informação, que a gente dissemine essa informação e uma informação correta também, né. Então, você, aluno que está aí nos assistindo, né, prestigie não só esse evento que a gente está promovendo aqui, mas todos os eventos promovidos aqui pela instituição, porque é assim que a gente vai divulgando, que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, né? Eu sempre penso que escutar de outras pessoas é muito rico, né? Principalmente de pessoas de fora daqui da universidade também, né? Nós, claro, os professores são capacitados e tudo mais, mas escutar de outras pessoas que têm outras experiências também é muito importante. Então, para a gente finalizando essa nossa conversa aqui, né? Será que a gente consegue deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Talvez agora estão se atentando para essa temática, tá vivenciando isso em casa, ou começou a ter curiosidade, né, de estudar mais esse tema. O que a gente pode falar? Bom, voltando sobre a questão do conhecimento, o primeiro passo, né, é busque conhecer sobre o que é o TEA, né, o que compõe ele. Primeiro, o TEA não é uma doença que precisa de cura, né? São crianças, adolescentes, adultos que têm uma forma única de ver o mundo, são seres individuais, né, que têm uma forma de perceber, uma forma de sentir e uma forma também de se comportar e encarar o mundo, né? Então, a gente entender que são indivíduos, né, são pessoas com as suas individualidades, suas subjetividades, que também são dignas de respeito, também são determinadas ali por vários fatores sociais que a constituem também, e que a gente tem esse olhar empático antes de fazer um pré-julgamento ou já ter uma ideia, a gente buscar conhecer, saber sobre, né? Tentar entender, se vê uma mãe ali talvez com uma criança que está tendo crise ou que está passando dificuldade, a gente não ter esse olhar de julgar, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar, mas só da gente não julgar, a gente já consegue aliviar a carga emocional, tanto da família e da própria criança ou do próprio adolescente, né? Do próprio adulto. E pensando que essa realidade está cada vez mais próxima, nós precisamos trabalhar realmente esse respeito, né? Eu acho que a tônica, né, do respeito, ela é muito importante, muito válida e muito potente também, né? E a gente começa a inclusão também, eu penso, no respeito também, entendendo as necessidades do outro, que todos somos diferentes, todos temos características diferentes, a nossa individualidade, né? E buscar respeitar a todos também, né? Ter paciência, escutar. Às vezes eu não vou saber o que fazer, mas não emitir uma fala, né? Não olhar torto, eu acho que já é bastante coisa também, né? Porque eu acho que a inclusão ela vai acontecendo nesses detalhes mesmo, né? De olhar esse outro dentro das suas características, e todos temos nossas características, né? Então é preciso que a gente consiga ampliar isso para que todos sejam acolhidos também. Por isso que quando a gente fala de inclusão, né, a gente fala que a gente ainda tem que caminhar muitos passos, nesse sentido, embora tenha-se muitas políticas públicas que estão sendo trabalhadas para isso, ainda falta esse cuidado, né, individual, esse olhar atento das necessidades das crianças com TEA, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né, da individualidade deles, das necessidades específicas deles. Isso mesmo. Até pensando que dentro desse espectro, né, como é que a gente vai fazer uma teoria geral disso, se cada um tem uma necessidade específica, né? Então, eu sempre penso, que bom que nós já temos algumas políticas públicas que são pensadas para essa finalidade, mas a gente tem que lutar ainda muito para que elas aconteçam de verdade, né? E não seja só, aqui a gente faz,
ou que nem eu vi uma pessoa falando essa semana na internet. Agora que vai começar as mobilizações em escolas e todo canto, né, sobre isso. E aí alguém faz lá um evento, tira uma foto e fala, não, aqui a gente é inclusiva, aqui a gente acolhe, mas a verdade nem sempre isso que acontece na prática, né? Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, divulgar, buscar se informar, principalmente, né? Para que a gente consiga acolher todas as necessidades de todas as pessoas. Então é isso, professora Bruna, obrigada. Que bom estar aqui falando sobre isso. É sempre uma oportunidade muito boa para quando a gente consegue falar sobre essas temáticas que, por mais que a gente está falando bastante sobre isso, talvez todo mundo já escutou essa palavra autismo, já sabe alguma coisa, viu na internet, mas não dá para a gente se contentar apenas com isso. A gente precisa querer se aprofundar, principalmente nós que estamos aqui no ambiente universitário. A gente não pode se contentar com o pouco, a gente tem que se aprofundar, estudar mais, buscar entender realmente o que acontece, né? Então é isso. Obrigada pela oportunidade, e é sempre bom, a gente também vai crescendo muito, né, nessas trocas de conversas, de diálogos, né, cada um vai trocando ali os conhecimentos que tem e a gente vai trocando conhecimentos e aprendendo também um com o outro. Com certeza. Então é isso, muito obrigada por quem esteve aí assistindo com a gente e até uma próxima.